Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, que é amor do Pai e do Filho, fecunde as nossas mentes e o nosso coração, para o conhecimento profundo do mistério do Deus Amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesta aula de Teologia Moral Fundamental, vamos terminar o tema da lei. No manual do Fernandes, temos a lei positiva na página 175, e assim diz: entende-se por lei positiva que é promulgada por um legislador concreto que goza de autoridade para legislar. Divide-se em divina e humana, e a humana em eclesiástica e civil. Lei divina é a que tem Deus por autor. Leis divinas são os 10 mandamentos no Antigo Testamento e o preceito do amor no Novo Testamento. Lei eclesiástica é a que tem por legislador a hierarquia da Igreja. É o caso de muitas leis que regulam o matrimônio e, em conjunto, as leis que estão compiladas no Código de Direito Canônico. Lei civil é a legislada pela autoridade civil legitimamente constituída. São exemplo as leis físicas e o conjunto de normas jurídicas que se encontram nos códigos dos diferentes estados. Todas as leis positivas devem ter em conta as exigências da lei eterna e da lei natural. Nenhuma lei positiva deve conculcá-las. Em muitos casos, as leis positivas, tanto a divina como a eclesiástica, são explicações e aplicações da lei natural. O mesmo se aplica à lei civil. Contudo, a convivência entre os cidadãos contém outro cúmulo de normas legais, que não tem diretamente que ver com a lei natural, pois lhes exigem aspectos secundários da vida social, independentes da lei natural, embora em nenhum caso possam ir contra ela. O Catecismo da Igreja Católica ensina: obra maravilhosa do Criador, a lei natural fornece os fundamentos sólidos sobre os quais o homem pode construir o edifício das regras morais que hão de orientar as suas opções. Também nela assenta a base moral indispensável para a construção da comunidade dos homens. Enfim, proporciona a base necessária à lei civil, que a ela se liga, quer por uma reflexão que dos seus princípios tira as conclusões, quer por adições de natureza positiva e jurídica. Aqui está bem claro: se as leis, mesmo secundárias, não estiverem a favor da lei natural, não podem ser consideradas lei na sua essência. Página 176. A lei nova ou lei do Evangelho. A nova lei consiste principalmente na graça do Espírito Santo, que nos chega através de Cristo e nos move a atuar segundo a luz da fé, que opera pela caridade. Esta lei é um guia intrínseco e ativo dos nossos atos, mas também é lei externa, que se contém na Sagrada Escritura e na tradição. A nova lei confirma a lei natural e contém novos ensinamentos e preceitos referentes à graça e à vida nova que instaura. Esta lei é própria e específica da moral cristã. A razão última dessa exclusividade tem origem no ser do novo batizado.
Com efeito, a partir do princípio de inter-relação mútua entre antropologia e moral, dado que o batismo comunica ao crente a nova vida em Cristo, é evidente que a existência cristã deve guiar-se por uma lei que oriente a nova vida espiritual, segundo declara o Evangelho. Daí os nomes da lei nova, lei do Espírito, lei do Evangelho, a par de outros títulos com que é designada. O conteúdo desta lei corresponde à obrigação que incumbe ao cristão de acomodar a sua vida às exigências éticas do Evangelho, especialmente as que se recolhem no Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, Mateus 5, 6, 24, o mandamento novo do amor. E a riqueza moral dessa nova lei é tal que constitui um filão para a exposição da teologia moral. Por isso se repete com nomenclatura diferente no Novo Testamento. São João Paulo II, na encíclica Veritatis Splendens, recolhe diversos textos e os seus conteúdos. Amados, vamos ler juntos aqui na página 177 e 178. A Igreja recebe como dom a nova lei, que é o cumprimento da lei em Deus, em Jesus Cristo e no seu Espírito. É uma lei interior, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos nossos corações, uma lei de perfeição e de liberdade. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Por seu lado, o Catecismo da Igreja Católica explica essa profusão de nomes que corresponde à sua riqueza de conteúdo. Vamos ler junto o Catecismo 1972. A lei nova é chamada lei do amor, porque faz agir mais pelo amor infundido pelo Espírito Santo do que pelo temor. Lei da graça, porque confere a força da graça para agir pela fé e pelos sacramentos. Lei de liberdade, porque nos liberta das observâncias rituais e jurídicas da lei antiga, nos inclina a agir espontaneamente sob o impulso da caridade e finalmente nos faz passar da condição de escravo, que ignora o que faz o seu Senhor, para o do amigo de Cristo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai, ou ainda, para a condição de filho herdeiro. O cristão alcançará a plenitude da vida moral na medida em que a sua atuação se adequar ao seu ser, e o caminho é o traçado por esta nova lei do Espírito. Então, nós estudamos já perfeitamente na primeira parte do curso, quando estudamos, não é? O Sermão da Montanha. Princípios morais relacionados com o cumprimento das leis. Página 179. Não é tarefa fácil formular os princípios morais que devem reger a conduta ética do cristão. São muitos, mas poderiam resumir-se no seguinte decálogo: todos os homens estão submetidos desde o nascimento às exigências da lei natural, pois, segundo os autores, esta lei goza das seguintes propriedades: é objetiva, universal e imutável. 2. Na lei natural se fundamentam os direitos e deveres universais da pessoa, que devem ser respeitados e protegidos juridicamente. 3. As normas que se deduzem da lei natural são vinculantes em consciência. Na lei natural, distinguem-se princípios primários, não assassinar, e secundários, o direito de propriedade. Os primários não admitem exceções, claro, porque também configuram aos 10 mandamentos. Agora vem sobre os 10 mandamentos. Ponto 5. As exigências morais dos 10 mandamentos obrigam todos os homens, sejam ou não cristãos, mas na medida em que se entendem como preceitos ou leis morais,
vinculam apenas os crentes no Deus que os promulgou. Então tem esse aspecto obrigatório, mas é vinculante em obediência àqueles que acreditam que Deus os promulgou, muito embora não se esqueça que a lei escrita no coração do homem diz: faça o bem e evite o mal. Ponto 6. A hierarquia da Igreja pode dar normas universais que vinculam a consciência de todos os crentes, por exemplo, os 5 mandamentos da Igreja. Ponto 7, na página 180. Todos os batizados, e só eles, a partir dos 7 anos e com uso de razão, estão obrigados a cumprir as leis da Igreja, exceto aquelas que exijam outra idade determinada. Ponto 8. Os atos puramente internos só podem estar submetidos à autoridade da Igreja. 9. As leis civis justas obrigam em consciência todos os súditos ou cidadãos. Número 10. Podem ser objeto de lei civil as ações externas, e apenas aquelas que, por execução ou omissão, contribuem para o bem comum. Penso que aqui também está muito claro, que nós não precisamos aprofundar mais, porque já temos estudado, lido, visto vídeos complementares. Liberdade, consciência e lei. Página 180. Então vamos concluir o tema lendo esta parte aqui. Nos últimos capítulos aparece enunciada a dificuldade de harmonizar os 3 elementos básicos da moralidade, isto é, a liberdade, a consciência e a lei. É claro que os 3 se aplicam mutuamente, mas quando não se sabe fixar com rigor o papel de cada um, é fácil que a sua integração se torne problemática. Por isso, não é raro que, quando se dá uma resposta inadequada, ou se reduz o papel da liberdade de consciência a favor da norma, ou se retira a importância à lei, subordinando a ação da liberdade e da consciência, surjam problemas que afetam a compreensão da ciência moral. Por isso, convém registrar que não existe oposição entre liberdade e lei, nem entre esta e a consciência. Vamos estudar um pouquinho liberdade e lei. Alguns exageram tanto a liberdade individual em face da lei, que asseguram que precisar o que é bom ou mal não vem determinado pela lei, mas é o indivíduo livre que cria esses 2 qualificativos morais. Este erro é denunciado pela encíclica Veritatis Splendens nos seguintes termos. Vamos ler, página 181, número 35. A lei de Deus não diminui, e muito menos elimina a liberdade do homem. Pelo contrário, garante-a e promove-a. Bem distintas se apresentam, porém, algumas tendências culturais odiernas que estão na origem de muitas orientações éticas que colocam no centro seu pensamento, um suposto conflito entre a liberdade e a lei. Tais são as doutrinas que atribuem a simples indivíduos ou a grupos sociais a faculdade de decidir do bem e do mal. A liberdade humana poderia criar valores e gozaria de uma primazia sobre a verdade, ao ponto de a própria verdade ser considerada uma criação da liberdade. Esta, portanto, reivindicaria tal autonomia moral que praticamente significaria a sua soberana e absoluta. Efetivamente, último parágrafo, página 181. A relação entre a liberdade e a norma não só não é de oposição, como ambas se exigem mutuamente. Se, como dissemos, a inteligência está ameaçada pelo risco de se enganar e a vontade pode sucumbir diante da força das paixões, a lei é uma ajuda necessária para que o sujeito conheça o que tem de fazer e se fortaleça no bem que lhe indica a norma. Igualmente, dado que a liberdade humana é uma liberdade limitada,
um desses limites vem assinalado pela lei, na medida em que adverte o indivíduo sobre os riscos decorrentes de se decidir pelo mais fácil ou pelo mais útil. Em sentido estrito, a lei moral não significa uma limitação da liberdade, indica antes ao sujeito o caminho a seguir para fazer um uso inteligente e lúcido dela. Do mesmo modo que as normas de circulação não restringem a vontade do condutor, mas lhe indicam como deve conduzir para chegar sem acidentes ao destino, do mesmo modo a lei divina não só não limita a liberdade do homem, como a guia para poder orientar a sua existência por uma rota que o leva à salvação. Lembra que lei aqui é considerado como um desígnio, um projeto de Deus manifestado ao homem. Consciência e norma, página 182. A relação entre consciência e norma também não se deve interpretar em termos de conflito. O erro mais comum do nosso tempo é valorizar tanto a consciência que se afirma que prevalece perante os imperativos da lei, de modo que não faltam moralistas que defendem uma moral unicamente na consciência. Estes autores acusam a teologia moral anterior de não ter tido suficientemente em conta o papel da consciência, pois, em sua opinião, aqueles moralistas reduziam-na a uma simples aplicação automática das normas morais gerais a cada caso da vida da pessoa, esquecendo o papel decisivo da consciência na valorização dos seus atos. Ainda que este juízo, quando se comprova que foi assim, pudesse ser partilhado com tudo, os seus detratores exageram o papel da consciência, ao ponto de afirmarem que a consciência cria a valorização moral dos atos. Este é o erro que condena a encíclica Veritatis Splendor. Leiam comigo. Número 55. Ao querer pôr em evidência o caráter criativo da consciência, alguns autores já não dão aos seus atos o nome de juízos, mas decisões. Só assumindo autonomamente estas decisões é que o homem poderia alcançar sua maturidade moral. Encontramo-nos, sem dúvida, em face de um caso em que se cumpre inexoravelmente a lei pendular. Há uma teologia moral que exagerou a importância da norma em detrimento da consciência. Sucede, outra vez, que faz predominar a consciência ao ponto de diminuir o papel da norma. Esse é o problema. De um exagero se vai a outro e assim. Ficamos exagerados. Na realidade, a consciência e a norma não se devem contrapor, mas têm que se integrar harmoniosamente. Mais ainda, a consciência necessita da norma para decidir retamente. Em primeiro lugar, como se dissesse, a consciência não cria categorias de bem e de mal, limita-se a comprová-las, ou seja, a consciência descobre na norma o que é bom ou mal e seguidamente faz um juízo de valor dos atos que realiza. Nesse sentido, a lei é o clichê que mede o bem e o mal. Por seu lado, a consciência faz um juízo prático, no qual deduz que determinada ação é boa porque cumpre o conteúdo da lei, ou pelo contrário é má, na medida em que testemunha que esse ato não é a execução do preceituado pela norma. Em resumo, consciência e lei harmonizam-se mutuamente, pois, como ensina a mesma encíclica, a consciência segue a lei divina, enquanto é norma universal e objetiva da moralidade. Os moralistas qualificam-na como norma objetiva remota, mas a consciência não se mostra passivamente. Faz um juízo prático sobre a moralidade de seus atos, de acordo com o que determina a lei. O seu papel é também normativo.
Os autores denominam norma subjetiva próxima. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz, número 1800, o ser humano deve obedecer sempre ao juízo certo da sua consciência. Ótimo. E continua o texto. Pois bem, é a lei que ajuda o homem a emitir esse juízo certo sobre o que deve fazer e deve omitir, se quer levar uma conduta digna da pessoa humana. Então aí vamos ver o equilíbrio que deve ter entre liberdade, consciência e lei. Uma não é maior que a outra, esses conceitos se completam e se harmonizam. Por isso que o trabalhinho que vou deixar para vocês é um pouco sintetizar esses pontos, tá bom? Fiquem tranquilos que o curso está indo avante. Queria dizer, algumas pessoas ainda não colocaram trabalho no Moodle, que o coloque, ainda tem tempo. Alguns colocaram trabalho já repetido, porque acho que por erro. Melhor ver isso, depois eu vou ver de novo, se já está acertado. E antes de falar das virtudes, vou querer colocar as aulas sobre o pecado, para que a gente possa deixar a virtude falar da graça como conclusão do curso, tá bom? Então vamos agora finalizar a lei com o roteiro de estudo, esperando sempre que Deus nos ajude na teologia, a servir o próximo, amar a Deus e ser feliz, vivendo na santidade do amor de Deus. Amém.